pessoal, professor Ítalo falando, e hoje eu trago aqui dois conceitos que eu julgo assim da maior importância para os meus alunos aí de Química Ambiental, além de que para todos os interessados na área de poluição marinha, né? Que são os conceitos de contaminação e poluição. Embora muitas pessoas usem essas duas palavras como sinônimo, isso inclusive a gente vê na imprensa, né? Então existe aí uma profusão de matérias aí na imprensa escrita, né, que usam frequentemente os termos poluição, né, muitas vezes quando o correto seria usar contaminação, né, inclusive não só na mídia nacional, isso a gente observa em jornais muito prestigiados mundialmente, como no The Guardian, como no El País espanhol, como no Le Figaro francês, né, frequentemente o uso da palavra poluição ele é embutido em matérias na mídia escrita, visando geralmente atrair a atenção. Mas o fato é que essas duas palavras, de um ponto de vista técnico, né, elas têm significados diferentes. Tá? A contaminação é quando os níveis, as concentrações de uma determinada substância estão acima dos níveis considerados naturais. Tá? E aí é importante ter em mente o seguinte: existem substâncias, são aquelas que nós chamamos de substâncias sintéticas, que o correto, que o natural, elas não estarem presentes no ambiente. Então a presença delas, ainda que em pequenas quantidades, indica que aquele ambiente está contaminado. Algumas substâncias sintéticas, que o correto é elas não estarem presentes no ambiente, a mínima presença delas já indica contaminação. Porém, para outras substâncias que existem normalmente na natureza, como por exemplo alguns metais, né, como por exemplo o CO2, o dióxido de carbono, a gente vai falar em contaminação somente quando os níveis estão acima dos níveis naturais. Uma coisa que é importante ter em mente é que a contaminação ela não vai necessariamente produzir um efeito danoso sobre os organismos. Tá? Embora a substância, o resíduo material possa estar presente no ambiente, não necessariamente vai estar gerando efeito. Por outro lado, quando falamos em poluição, necessariamente estamos falando em danos, necessariamente estamos falando de efeito, ok? Então a poluição ela corresponde à presença de substâncias no ambiente, induzindo dano ambiental. Mais recentemente, a literatura tem ampliado o conceito de poluição, incluindo aspectos jurídicos, tá? Então, de uma perspectiva um pouco mais jurídica e menos técnica, a poluição tem sido também encarada como concentrações ambientais acima dos níveis que são estabelecidos por lei. Então, para vários grupos de contaminantes existem legislações, muitas vezes específicas, e aí pode-se usar, de um ponto de vista jurídico, o termo poluição quando essas concentrações excedem, ok? Mas notem que quando a gente fala, por exemplo, na mídia, nem tudo está perdido, né? Então, durante a pesquisa por material para preparar esse vídeo, eu encontrei essa matéria da BBC que fala o seguinte, no seu título: estudo mostra que podemos estar contaminados por microplástico, assim como os oceanos. Note que aqui, à luz do que eu acabei de explicar, a matéria faz uso adequado da palavra contaminação, ainda mais no que tange aos microplásticos, porque se sabe que eles estão presentes no ambiente, em praticamente todos os ambientes, porém os estudos sobre o dano ambiental que esse material, que esse tipo de resíduo pode produzir, ainda não estão muito bem consolidados do ponto de vista técnico dos efeitos. Tá? Então, nesse caso, quando a gente fala, por exemplo, por plástico, é muito mais adequado usar a palavra contaminado ou contaminação do que a palavra poluição, ok? Pensando nisso, então eu queria deixar aí uma proposta de reflexão para vocês. Será que as legislações ambientais, né, legislações CONAMA, no caso do Brasil, legislações de outros países, será que essas legislações ambientais, elas estabeleceram os valores de concentração permitidos para determinadas substâncias no ambiente? Será que elas foram baseadas em nível, ou seja, concentração, ou em efeito? Reflitam. Até a próxima.